E aí pessoal, vamos para mais uma aula e na aula de hoje eu vou estar falando para vocês sobre a primeira e a segunda lei de Mendel, tá bom? Então, como provavelmente vocês já sabem, né, Mendel ele foi um biólogo, né, um cientista que estudou aí os genes, né, que foi ele que o primeiro, né, foi o pioneiro a estar estudando os genes. Então Mendel, ele não sabia muita coisa antes dele estudar, né? Ele só subentendia algumas coisas, mas quando ele começou a realizar seus experimentos, ele ainda era muito leigo em relação a alguns assuntos, e aí depois dos experimentos foi que ele tomou algumas conclusões. E como eu já falei para vocês, juntando a teoria de Mendel com a teoria de Darwin, nós temos a teoria neodarwinista, né? Porque como eu falei para vocês, a teoria de Darwin ficou com alguns buracos que precisaram ser resolvidos com a teoria de Mendel. Tá bom? E aí, a primeira lei de Mendel, né, como vocês já viram aí no segundo ano, ela fala sobre o experimento que Mendel fez com as ervilhas. Né? Ele estudou algumas características das ervilhas, né, como por exemplo, a cor da vagem, a cor aí da ervilha, se a ervilha era murcha, se ela era mais lisa, né? Se a planta ela era alta ou pequena, se as flores elas eram mais no topo ou se elas eram durante o percurso da planta, né? Então, ele estudou a ervilha porque, primeiramente, a planta da ervilha é uma planta que tem geração rápida, né? E aí ele conseguiu ter todo o seu estudo, né, de várias e várias gerações de ervilha em poucos tempos. Né? Então, aí, se ele fosse utilizar, por exemplo, um cachorro, ele ia ter que esperar somente 2 meses para a gestação, né? E aí mais 3 anos para um cachorro ter a sua primeira... 3 anos não, vou botar mais ou menos 1 ano e meio. Né? 1 ano e meio para um cachorro ter o primeiro cio, né? O primeiro ciclo aí de ovulação, né? Da fêmea. E aí depois mais 2 meses de gestação, nisso ele ia perder a vida dele inteira, só estando o cachorro ia ter no máximo de 10 gerações estourando. Mas com as ervilhas ele conseguiu ter muitas gerações, tirando que as ervilhas têm poucas características para serem estudadas. Né? Por exemplo, ele analisou aí e ele percebeu que são apenas 7 características observáveis que as ervilhas conseguem ter. Né? E aí, hoje a gente vai começar a estar estudando isso aí, né, que é a primeira lei de Mendel. Então, na primeira lei de Mendel, já de antemão, ele descobriu que existem como eu posso dizer, duas coisas que são responsáveis por uma única característica dentro do nosso cromossomo. Então não é apenas uma coisa que define uma característica, são duas coisas. E aí essas coisas são chamadas de genes, que têm suas variações, que são chamadas de alelos. Eu tenho os genes. Né? Esses genes eles são pequenos pedaços de cromossomos e DNA que definem uma característica. Porém, esse gene ele pode ter uma variação. Em cada cromossomo ele pode ter uma variação. Só que lembrando, a gente tem 2 cargas desse gene, porque eu tenho um cromossomo que vem do meu pai e o cromossomo que vem da minha mãe. Então, em cada cromossomo desse eu tenho uma região do mesmo gene. E aí, se num cromossomo eu tiver um gene de um tipo e no outro cromossomo eu tiver um gene com a variação desse mesmo gene, né, e eles vão ter que se juntar para definir uma única coisa. Essa teoria foi chamada de monohibridismo, porque uma característica precisa de 2 coisas para defini-la, tá bom? Então, Mendel ele percebeu isso por quê? Né? Então, existiam algumas coisas que eram questionadas naquele tempo, como, por exemplo, as pessoas se parecerem com seus pais, né? Ou então não se parecerem, por exemplo, e as pessoas buscavam muito teste de DNA, essas coisas elas procuravam saber porque pensavam que as esposas poderiam ter traído, né, os maridos e tal. Então, isso era uma coisa muito buscada antigamente. E aí Mendel, ele começou seus estudos porque ele também tinha dúvidas sobre isso, mas ele já tinha um subconhecimento que ele entendia que não era apenas uma coisa que definia uma característica, né? Eram 2 coisas. E aí, essas 2 coisas elas eram passadas para a criança no momento em que ocorre a fecundação. O que é a fecundação? O momento do espermatozoide se encontra com o óvulo. Né? 23 cromossomos mais 23 eu formo 46. Uma célula não tem apenas 23 com informações de um pai. Tem 46, tá?
E aí quando essas informações se juntam, eu posso ter diversas coisas, né, diferentes. Não pode ter apenas uma coisa, né? O filho ele não é um clone do pai. Se ele fosse um clone, o pai ele faria reprodução assexuada, né? E aí ele enviaria toda a sua carga genética para o seu filho e aquela característica apareceria no seu filho. Mas não é assim que funciona, né? Nos nossos filhos aparecem uma mistura de características. Eu junto com o cromossomo do meu pai com o da minha mãe para saber se vai aparecer ou não aquela característica. Lembrando que o meu pai e a minha mãe já tiveram cargas genéticas dos meus avós, dos meus avós, dos meus bisavós e assim sucessivamente, tá? E aí a gente começa a estudar isso daí. Já quero explicar para vocês alguns conceitos, como por exemplo eu expliquei o que é gene, né? Gene é uma pequena sequência do DNA que define uma característica, tá? E alelos são variações desse gene. Então, por exemplo, eu tenho um gene que define a cor do cabelo, porém eu tenho variações de cor do cabelo. E aí as variações de cor do cabelo vão ser definidas pelos meus alelos, tá bom? Genótipo. Genótipo é a união desses alelos no meu DNA. Então, quando eu perguntar para vocês o que é genótipo, vocês vão dizer, por exemplo, eu tenho um alelo tal e o alelo tal. Porém, fenótipo é o que se expressa externamente desse genótipo. Por exemplo, eu posso ter o alelo de uma característica e um alelo de outra na mesma pessoa, tá? Por exemplo, naquela mesma pessoa eu posso ter o alelo de cabelo cacheado e o alelo de cabelo liso, e aquela pessoa ter apenas cabelo cacheado. Então, no genótipo, vocês vão me responder alelo tal mais alelo tal. Agora, se eu perguntar o fenótipo, vocês vão me dizer a característica que aparece naquela pessoa. Nesse caso que eu falei, é o cabelo cacheado, tá bom? Então, não se esqueçam aí dessas características. Genótipo é o que tem no nosso DNA. Fenótipo é o que se expressa desse DNA, tá bom? E aí, a primeira lei de Mendel, ele conseguiu descobrir isso, né? Que são duas coisas que são responsáveis por apenas uma característica, né, chamada de teoria do monohibridismo ou herança monogênica, né? E aí ele utilizou as ervilhas, como vocês já sabem, ele cruzou as ervilhas e aí ele analisou essas diversas características que eu falei para vocês. Porém, nessa aula, né, e nas aulas do ensino médio, a gente utiliza apenas as características de cor e de textura, tá? A de cor é que as ervilhas eram amarelas e a de textura que as ervilhas elas eram lisas. Tá bom, gente? Então não se esqueçam disso. Nessa aula eu vou estar falando sobre cor amarela e cor lisa, tá bom? E se eu falar de textura, se der tempo, textura lisa, desculpa gente, eu confundi. Cor amarelo e verde, textura lisa e rugosa, tá? Perdão. Cor amarelo e verde, textura lisa e rugosa. Tá bom? Não se confundam. Vão ser apenas essas características para vocês não ficar mais confusos, beleza? E aí, na primeira lei de Mendel, a gente só fala de cor mesmo, verde e amarelo. Então, ele utilizou as ervilhas, fez um experimento, e nesse experimento ele queria saber qual era a cor que conseguia dominar sobre a outra. Por que dominar? Porque a gente percebe que uma característica aparece mais do que a outra, né? E aí o que ele queria descobrir? Ele queria descobrir se esses alelos, né, as variações de característica, dominam sobre o outro, né? E aí a gente chama de alelo dominante e alelo recessivo. Ele queria saber se existe algum alelo que domina, tá bom? E aí foi o que ele descobriu na primeira lei de Mendel também, tá bom? E aí ele pegou uma ervilha amarela mais uma ervilha verde e ele cruzou. E aí ele percebeu que essas ervilhas iam dar diferentes tipos de cores, dependendo da quantidade de vezes que ele cruzava. Então, vamos lá. Então ele pegou, ele já sabia, ele já subentendia, né? Era o que ele queria provar. Ele já subentendia que eram duas coisas que definiam apenas uma característica. Então ele pegou uma ervilha verde pura, né? Mas na verdade ele já sabia que a ervilha ela nunca dava outra cor quando ela cruzava com ela mesma, ervilha verde, né? A gente fala pura, né, quando diz que aquela espécie, por exemplo, aquela ervilha, tem os dois alelos do mesmo jeito. Então, por exemplo, a ervilha verde tinha que ter os dois alelos verdes. A ervilha amarela tinha que ter os dois alelos amarelos. Se tivessem os dois alelos amarelos, isso significa que a ervilha era pura.
tá bom? E se eu pegar duas ervilhas puras, eu só vou ter ervilhas puras. E se eu pegar cruzar para sempre, só vai dar ervilhas puras, tá bom? Só que ele já se ligou, né, que a ervilha verde, provavelmente, ela seria uma ervilha pura, tá? Porque ele sempre cruzou verde com verde e nunca obteve ervilhas amarelas. Então era uma chance mínima, tipo de 0,0001% da ervilha verde não ser ervilha pura. Porque ele pegava a ervilha verde, cruzava com a ervilha verde e sempre dava verde. Por quê? A ervilha verde tinha dois alelos, né? O alelo de cor verde, o que ele achava. E aí quando ele cruzava com outra ervilha de cor verde, ela só tem alelos do verde para enviar. Então, uma envia um verde e a outra envia o verde, do mesmo jeito que acontece no espermatozoide e um ovo, né? Cada um só envia um pacotinho de cromossomos, o outro envia mais um pacotinho, para quando juntar formar uma célula diploide, tá? E aí a ervilha verde, se ela tem dois alelos verdes, a outra tem dois alelos verdes, quando as duas enviam, só tem verde para enviar, só vai dar ervilha verde. Então era isso que ele subentendia, ele achava que era assim. Então ele pegou a ervilha verde, que ele achava que era ervilha pura, né? E cruzou com a ervilha amarela, que ele também achava que era pura. Mas taca, a ervilha amarela só dava ervilha amarela? Não. De vez em quando as ervilhas amarelas elas davam ervilhas verdes. Então ele já achava ali, né, que as ervilhas amarelas provavelmente eram alelo dominante, né? Alelo dominante é aquele que aparece mesmo eu tendo um alelo dominante e um alelo recessivo na mesma célula. Se eu tiver um alelo dominante e um alelo recessivo, o que vai aparecer é o dominante. Então ele suspeitava que o alelo dominante era o amarelo. Por quê? Porque, por exemplo, prestem atenção, se eu pegar uma ervilha amarela, que ela tem um alelo amarelo e um alelo verde, no genótipo dela, não no fenótipo, ela é amarela, mas no genótipo dela tem um alelo verde e um alelo amarelo, e cruzar com uma desse mesmo jeito, existe a chance de nascerem ervilhas verdes? Sim, existem. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma ervilha que ela tem um alelo amarelo e um alelo verde, tá? Eu já vou falar para vocês para não ficar falando assim, para não confundir mais ainda. Então, ele descobriu nessa experiência que o azão é o dominante e que o azinho, que é o alelo recessivo, é o verde, tá? Então a gente chama do alelo dominante de azão e a gente chama o alelo recessivo de azinho. Só uma questão aí para ajudar nos estudos. Então vamos lá. Se ele pega uma ervilha amarela que ela tem azão, azinho, ela é amarela, mas no genótipo dela ela tem um alelo verde. Eu pego outra ervilha, azão, azinho, ela é amarela, mas no genótipo dela ela tem um alelo verde. E eu cruzo essas duas. Tem a chance das duas enviarem o alelo verde e a outra enviarem o alelo verde e a ervilha nascer verde? Tem. Por quê? Porque o verde ele só aparece quando eu tenho duas cargas do mesmo alelo, né? Para uma característica recessiva aparecer, eu preciso ter duas cargas do mesmo alelo, tá bom? Então se eu tiver, por exemplo, no caso da verde, né? A verde só aparece quando eu junto azinho com azinho. Se eu tiver azão, azinho, o que vai aparecer? Dominante. Então era isso que Mendel estava suspeitando, que o amarelo ele era dominante, né? Então por isso que mesmo uma ervilha tendo azão, azinho, o que ia aparecer ali era o amarelo, tá bom? E aí ele fez o cruzamento, ele pegou uma verde e ele pegou uma amarelo pura. Como assim amarelo puro? Verde ele já imaginava que era pura porque era uma característica recessiva, ou seja, para aparecer verde tinha que ter as duas cargas do azinho. Então ele já imaginava que verde era pura. E amarelo, como é que ele fez para descobrir que amarelo era pura? Se o amarelo ele poderia ser tanto azão, azinho ou azão, azão. Como é que foi que ele fez? Ele cruzou várias vezes, amarelo com amarelo, até obter ervilhas amarelas puras. Então ele suspeitava que uma ervilha era pura ali por ela só dar amarelo. O que ele fez? Ele cruzou ela várias vezes com ela mesma, até obter uma ervilha amarela pura. Tá bom? Muitas vezes. E agora ele pegou e fez o cruzamento de uma ervilha azão, com uma ervilha azinho, azinho, que era verde e a outra era amarela. E ele cruzou. Pá! Gente, se eu cruzo um azão com azão e eu cruzo um azinho com azinho, a prole, ou seja, os filhinhos que vão nascer dessa ervilha, vão ter que tipo de genótipo? Qual é o genótipo que vai aparecer? Azão, azão, azinho, azinho ou azão, azinho? E aí?
azão, azinho. Por quê? A ervilha amarela pura só tem azão para enviar. Ela só pode enviar um. Ela vai enviar quem? O azão. Opa, enviou o azão. A ervilha verde, a outra que ele cruzou, só tem azinho para enviar. Então ela vai ter que enviar azinho. Pá! Enviou o azinho. Aquela ervilha vai ser azão, azinho. Vamos lá. Coisas que ele descobriu fazendo isso daí. Primeiro, ele descobriu que todas as ervilhas ali nasciam amarelas. Então isso significa que a cor amarela era a cor dominante. Porque se ele sabia que eu tinha um alelo e ele tinha o outro alelo do outro tipo, e o que aparecia era a cor amarela, isso significa que o amarelo domina, tá bom? Então, ele descobriu qual é o alelo dominante das ervilhas em relação à cor. Nesse caso, era o amarelo. Outra coisa que ele descobriu foi uma coisa chamada de homozigoto, heterozigoto e recessivo. Homozigoto recessivo, né? O que é homozigoto? Homozigoto é quando eu tenho dois alelos do mesmo, quando eu falo para vocês uma coisa que é pura. Dois alelos do mesmo, tá? E homozigoto recessivo e homozigoto dominante. Homozigoto dominante é quando eu tenho um azão, dois alelos dominantes. Homozigoto recessivo é quando eu tenho azinho, tá? Dois alelos recessivos. E quando eu tenho um alelo de um e um alelo de outro, eu chamo de heterozigoto. Então eu cruzei uma ervilha amarelo dominante com uma ervilha amarelo recessivo, cruzei, pá, deu o quê? Ervilhas heterozigotos, né? Vamos fingir que é assim, ó. Cruzei uma ervilha, aqui são os dois alelos da ervilha amarela pura, e aqui estão os dois alelos da ervilha recessiva. Cruzei as duas, deu o quê? Pá! Uma ervilha com um alelo dominante e um alelo recessivo. Porém, a cor que aparecia nela era amarela. Isso significa que o amarelo é esse aqui, ó. É o que domina, tá? E aí, o que foi que ele descobriu? Que todas essas ervilhas aqui, elas eram obrigatoriamente heterozigotos, né? Porque se o pai só tinha, no caso, o pai entre aspas, tá? A gente tá falando de ervilha. Se um só tinha azão para enviar e o outro só tinha azinho para enviar, um enviou o azinho e o outro enviou o azão. Isso aqui é heterozigoto. Tá? E aí, essas ervilhas, sendo heterozigotos, o que foi que ele descobriu? Que a cor que domina é a amarela. Beleza? Então não se esqueça desses termos, né? Homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. E aí, a chance que tinha das ervilhas nascerem, né? A proporção que tinha das ervilhas nascerem amarela era de 100%. A probabilidade das ervilhas nascerem amarela era 100%. Não tinha chance de uma ervilha nascer ali verde. Porque para nascer verde, a ervilha tinha que ter duas cargas do alelo recessivo. Ou seja, né, vamos fingir que eu cruzei uma ervilha assim, uma ervilha assim, desse mesmo jeito, e aí eu tenho a chance, essa aqui tem a chance de enviar esse, e essa aqui tem a chance de enviar esse. E aí se essa envia esse, e essa envia esse, eu vou ter dois assim aqui embaixo. Vocês estão entendendo mais ou menos a lógica das minhas mãos, né? E aí, dois alelos recessivos juntos, eu vou ter a característica recessiva do meu fenótipo. O meu fenótipo vai ser o quê? No caso da ervilha, em relação à cor, vai ser verde, tá? E aí agora, Mendel pegou, cruzou essas ervilhas com elas mesmas, essas ervilhas da geração 1. Eu tenho a geração parental, que é essa daqui, mais essa daqui, amarelo com verde. Eu tenho a geração 1, que eram ervilhas amarelas, apesar de ser heterozigotas. E eu tenho ervilhas que eu vou cruzar agora elas com elas mesmas. Vou cruzar uma ervilha assim, heterozigoto, com uma ervilha assim, heterozigoto. Um alelo azão e um alelo azinho. E agora, o que é que vai dar? Agora, existem a chance de aparecer ervilhas verdes cruzando essas? Sim, existem a chance de aparecer ervilhas verdes, né? Porque cruzando essa, ela pode virar assim, e essa pode virar esse alelo. Eu irei juntar aqui embaixo dois alelos recessivos e aparecer uma ervilha verde, tá bom? E aí, qual é essa chance? Qual é essa probabilidade? E aí ele estudou, fez o cruzamento, né, uma coisa chamada de quadro de Punnett, que eu vou estar mostrando isso para vocês na aula ao vivo de já, né? E aí eu vou mostrar para vocês como funciona o cruzamento nesse quadro de Punnett, tá bom? E aí ele fez esse cruzamento da geração 1 com as mesmas da geração 1, tá bom? Ele autofecundou elas mesmo. E aí o que é que deu? Agora eu tenho 4 probabilidades de genótipos, né? Agora eu posso ter azão com azão, eu posso ter azão com azinho, eu posso ter azinho
com azão, que é heterozigoto também, a ordem não muda nada. E eu posso ter azinho com azinho, né? E aí, qual a probabilidade? Então agora eu tenho 4 tipos de genótipos diferentes, né? E eu tenho 2 tipos de fenótipos diferentes. Quais são os 2 tipos de fenótipos que podem aparecer? Tanto amarelo como verde, beleza? E aí ele pegou, cruzou e qual foram os resultados? Primeiro, o genótipo eu já falei para vocês, né? As probabilidades. Então, a chance, né? Se eram 4 tipos diferentes de fenótipos, repetindo quais são esses fenótipos: azão, 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 azinho 2 vezes, né? Porque pode ser invertido também, azinho, azão, e azinho, azinho. Eu tinha 4 tipos diferentes de genótipos. Aí eu pego esses 4 tipos e divido para 100, né? Azão, azão só tinha chance de aparecer uma vez, né? O homozigoto dominante. O heterozigoto tinha chance de aparecer quantas vezes? Que é quando tem um alelo de um alelo de outro, um dominante e um recessivo. 2 vezes, né? Podia ser azão, azinho e azinho, azão, né? Que dá na mesma coisa, é heterozigoto do mesmo jeito. E por último, azinho, azinho. Então eu tenho aí 25% de chance de ser azão, azão, 50% de chance de ser azão, azinho e 25% de chance de ser o quê? Azinho, azinho. Isso significa que o quê? Que eu tenho aí diferentes tipos de fenótipos. Quais são os fenótipos? Quando é azão, azão, a ervilha vai ser de qual cor? Continua sendo amarela, tá? Quando é azão, azinho, amarela, azinho, azão, amarela. Então isso significa que de 4 resultados, 3 já podem ser amarelas. E esse último aqui, que é azinho, azinho, vai ser que cor? Verde. Opa! Então, em 3 para 1 resultado, uma delas é verde. Então, 75% de chance, cruzando heterozigoto com heterozigoto, de nascer uma ervilha verde. E 25% de chance, que é a menor probabilidade, né? A menor porcentagem de nascer uma ervilha de cor verde. Tá bom? Então, a proporção é de 3 para 1. 3 de nascer amarela e 1 de nascer verde. Beleza? Eu vou deixar para terminar, para continuar essa aula, na aula ao vivo, para não ficar muito confuso. E aí eu vou mostrando mais coisas para vocês. Se precisar, vocês podem tirar as dúvidas, tá bom? Então, um beijo e tchau, tchau.